No último bloco do Estilo Fitness de hoje, nós vamos conversar com a doutora Flávia Tortu. Ela é médica, endocrinologista e vai trocar uma ideia conosco sobre uma glândula muito importante no desenvolvimento esportivo e que muitas vezes nós nem lembramos dela, a tireoide. Tudo bem, doutora Flávia? Tudo bem. Tudo bem? Tudo certo. Doutora Flávia, fala pra gente qual que é a função da tireoide no nosso organismo. A tireoide, ela produz dois hormônios, que são o T3 e o T4. Deles, o T3 é o hormônio ativo, o T4 é produzido em maior quantidade, mas quem é ativo é o T3, e eles têm receptores em todas as células do organismo. Então, assim, eu sempre falo para os pacientes que o hormônio da tireoide é importante desde o batimento cardíaco, funcionamento cerebral, até o crescimento do cabelo, das unhas. Então, em todas as células a gente tem o hormônio tireoidiano agindo. Então ele age em todas as funções do organismo praticamente. Todas as funções. Interessante, acho que pouca gente sabe disso, né? Muito bom. Doutora Flávia, e qual que é a influência dos hormônios T3, T4, tão lógico da tireoide também, na prática da atividade física? Então, eles são muito importantes para que o metabolismo, o nosso metabolismo, seja feito da maneira correta, né? O que é o metabolismo? É o funcionamento do corpo. Então, como o hormônio é tão importante para esse funcionamento, é ele quem determina o metabolismo basal. Então, por exemplo, quando a gente tem alguma alteração nos hormônios tireoidianos, seja para mais, seja para menos, consequentemente todo o funcionamento do corpo fica comprometido. Ah, legal. E eu li um artigo que diz que o exercício físico, a atividade física em alta intensidade, ele pode desregular os níveis dos hormônios T3 e T4. É verdade? É verdade. Isso acontece principalmente no overtraining, né? Por quê? É um estresse para o organismo. Então, quando o organismo não está bem, o que a gente faz? A gente tenta baixar o nosso metabolismo para preservar as nossas células. Então, com isso, com esse estresse crônico, o nosso corpo começa a fazer com que o T3, que é o hormônio mais ativo, seja transformado em T3 reverso. Então, a gente diminui esse metabolismo basal, esse consumo de energia para proteger o corpo. Então, doutora Flávia, quando a pessoa sente que ela está tendo uma falta de rendimento no esporte e que pode ser por causa da tireoide, quais são os sintomas que ela vai sentir para ela desconfiar que o problema é na tireoide? Então, assim, quando a gente tem... Isso vai funcionar como se fosse um hipotireoidismo, né? Porque o hormônio ativo vai se transformar em hormônio inativo. A pessoa começa então a ter uma queda no metabolismo. Ela fica mais lentificada, ela fica mais cansada, sonolenta, pode haver queda de cabelo. Nas mulheres, alteração do ciclo menstrual, inchaço, retenção de líquidos, ganho de peso por conta dessa retenção de líquido. Então é como se fosse um quadro de hipotireoidismo. E a gente sempre tem que avaliar por que isso está acontecendo na pessoa. É a alimentação que não está adequada? É o treino que não está adequado? Alguma coisa está acontecendo que está levando a ter esse estresse crônico. Ah, legal. Então, além da atividade física também pode ser alimentação. Também. Pode ser também um desalinhamento entre os dois, alimentação e atividade física. Com certeza, que é o mais comum, né? As pessoas às vezes não buscam orientação, se alimentam de uma forma errada, fazem um treino que não é adequado para o corpo, porque a gente tem que respeitar o nosso limite para evitar lesões. E aí, quando o corpo percebe que não está indo bem, a gente tenta se proteger. Nosso corpo ele é feito para sobrevivência. Então a gente sempre tenta proteger as nossas funções vitais. Legal. Então, eu também vi alguns artigos que falam que existem alguns produtos no mercado, principalmente os fat burns, que podem também alterar os níveis do T3 e do T4. É verdade isso? Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter em relação a isso? O problema desses termogênicos, né, muito conhecido como termogênico, geralmente eles têm adição de hormônio tireoidiano. Então é um hormônio tireoidiano exógeno. Como quem não tem problema de tireoide,
produz normalmente os hormônios. Se você dá um hormônio em excesso, a sua glândula para de produzir. Então você precipita primeiramente um hipertiroidismo, porque vai estar com o hormônio em excesso, e depois você paralisa a sua glândula, podendo precipitar um hipotiroidismo. Interessante. Doutora Flávia, tirando a tireoide, quais são os maiores problemas que as pessoas têm praticando esporte e que te procuram? Ou seja, para ter maior rendimento ou para sarar de algum problema que foi apresentado? Na verdade, na nossa prática clínica, o que a gente vê muito são pessoas que fazem aquela atividade recreativa, que não são atletas realmente, né? E querem alcançar um corpo que às vezes é um corpo não real, com um percentual de gordura muito baixo. Então, o endocrinologista ele tem que saber, primeiro, avaliar e depois não fazer o mal para esses pacientes, não prescrevendo coisas que venham depois causar danos, né? Porque muitas vezes a gente pega pacientes que vêm com lesões no fígado, outras lesões secundárias ao uso de medicamentos, hormônios que são impróprios. Então, isso é o maior ponto que a gente pega na questão esportiva. Legal. Então, isso pode ser um assunto para a gente conversar futuramente. A gente pode um dia conversar sobre esses outros danos causados por esporte ou por elementos que influenciam no esporte, para a gente fazer mais um bloco servindo nossos telespectadores. O que você acha? Com certeza. Pode ser? Com certeza. Legal. Bacana nosso programa, né? Gostaram? Não percam na semana que vem outros esportes, novos entrevistados. Eu espero vocês.